aí, turma do terceiro ano, que bom mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, porque hoje a gente vai continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje a gente vai tratar sobre álgebra, sequências numéricas recursivas, reconhecimento de padrões em sequências numéricas para encontrar elementos faltantes ou seguintes ou sucessivos, e a utilização das propriedades comutativa e associativa da adição, ok? Então, a gente vai tratar um pouco mais sobre sequência numérica, tá? A gente já tratou numa aula, só que aqui a gente vai trazer a ideia da sequência numérica recursiva. A gente vai tratar aí desse contexto da adição, tá? Mas aí eu vou deixar para vocês um pouquinho mais na frente a ideia da comutativa e associativa. A gente vai deixar um pouquinho mais na frente, eu vou só dar uma inicial aqui do assunto, conta do nosso tempo. A gente vai tratar especificamente sequências numéricas, tá? Recursivas. Dentro dessa ideia aí do termo que falta, o termo seguinte, o termo sucessivo, né? O padrão de regularidade, então a gente vai tratar aí desse tema hoje. Então vamos lá, vamos dar início, né, a mais esse momento de aula aqui juntinho comigo. Vamos lá? Então vamos pensar um pouco. Pensa comigo, Joana está lendo um livro com 72 páginas. Veja como está o progresso de sua leitura. Presta bem atenção aí na telinha e presta atenção nesse quadro aí que eu coloquei. No primeiro dia, ela leu 12 páginas, né? A gente pode entender aí isso, ó, o dia, aqui o primeiro, que é o primeiro dia, a quantidade de páginas. Então, no primeiro dia, ela leu 12 páginas. No segundo dia, 24 páginas. No terceiro dia, 36 páginas. E no quarto dia, ela não registrou, né? Não foi registrado também o quinto dia, e ela registra aí no sexto dia 72 páginas. E aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos continuar vendo o que o problema está pedindo, para poder a gente entender o que a gente vai precisar fazer aí, para descobrir o valor do quarto dia de páginas e o valor de páginas do quinto dia, beleza? Então, presta bem atenção. Quantas páginas Joana está lendo por dia? Opa, eu preciso descobrir lá naquele quadrinho a quantidade de páginas que Joana está lendo por dia, né? Eita, professora, tá difícil, porque botou uma quantidade num dia, botou uma quantidade no outro, o quarto dia eu não tenho, o quinto dia eu não tenho, mas a gente vai entender. João e Lucas leram o mesmo livro em 2 dias. João leu 35 páginas no primeiro dia e Lucas leu esta mesma quantidade de páginas no segundo dia. Quantas páginas João e Lucas leram em cada dia? Opa, presta bem atenção aí. Aí já é um contexto diferente, tá? A gente vai ver lá a questão da sequência e depois a gente vai ver a situação de João e Lucas, tá? A quantidade de páginas que cada um leu em dias diferentes. Em um dia, no primeiro dia, João leu 35 páginas e Lucas leu a mesma quantidade, as 35 páginas no segundo dia. E aí a gente precisa descobrir a quantidade de páginas que cada um leu no outro dia, né? Consequentemente. Então, vamos lá continuar entendendo um pouquinho mais desse assunto. Presta bem atenção, lembra de uma aula que a gente tratou sobre sequência numérica? A gente trouxe lá a ideia da sequência numérica? Eu preciso retomar aqui um pouquinho para que você possa entender a sequência numérica recursiva, tá? Então, cada número da sequência possui um nome e é representado por um símbolo. Então, eu tenho uma sequência aí dos números naturais, não é verdade? Dos números que a gente utiliza para a contagem. Então, ó, o símbolo ali é o 1, né? E ele tem um nome, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Então, eu tenho uma sequência dos números, né, naturais. Pode continuar ali na sequência? Pode, tem mais. A sequência numérica dos números naturais ele é infinito, né? E a gente tem que ter essa ideia de que a sequência ela não se limita, que ela tem um procedimento infinito. Ela vai continuar dependendo da minha regularidade, tá? Então, a sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, preciso ver essa ordem. Ela pode ter vários números, infinitos números. Por quê? Presta bem atenção comigo aqui para a gente entender. O conjunto dos números primos. Quais são os números primos? O número 2,
o número 3, o número 5, o número 7, né? O número 11, o número 13. Por quê, professora? Porque esses números só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. 2 eu posso dividir por 1, que vai me dar 2. E o número 2, dividido por 2, vai dar 1. Então, ele pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por 2 também, pelo próprio número. Então, vai acabar aqui no número 13, o número que eu falei? Não, eu tenho outros números primos. Então, esse conjunto, né, é infinito o conjunto dos números primos. Então, eu tenho aí o quê? Um conjunto, né, um grupo de números, de elementos que estão escritos numa determinada ordem. Beleza? Deu para entender? Tranquilinho. Então, a gente vai agora ver algumas sequências que a gente trouxe numa aula anterior. Vejam aí que foi feita a sequência dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Então, vejam aí o conjunto dos números pares, somente os números pares, e veja os pontinhos após os números. Esses pontinhos indicam que ainda tem números pares nessa sequência. Então, eu parei aí no 12, porque o conjunto dos números pares são infinitos, o nosso conjunto dos números naturais ele não é infinito, né? A gente tem um conjunto aí que, professora, chegou a 1000, 10.000, 20.000, então tem vários números na sequência. Então, aí eu tenho uma sequência de números pares que ela é infinita. Após o 12 vai vir o 14, após o 14 o 16 e assim em diante. Então, vamos ver aí como ficou essa sequência aqui, bonitinha para a gente ver. Vejam aí que eu ampliei nessa retinha aí, né, para que vocês possam ver que ela vai do 0 ao 30, 32, 34 e assim por diante. Tá? Sequência dos números ímpares. Então, começando pelo número ímpar, 1. Então, eu tenho aí quem? 1, 3, 5, 7. Opa, professora! Tem alguns números aí que são números primos. Mas cuidado, o número 1 ele não é primo. O 9 também não é primo, porque o 9 se divide por outros números também. Só o 3, o 5 e o 7. Então, não é a sequência dos números primos. Aqui a gente está tratando agora da sequência dos números ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. E tem mais, olha a reticênciazinha, os 3 pontinhos que indicam reticência, tá? Ele diz que tem mais números ímpares aí para serem colocados nessa sequência. Então, é infinito. Então, a gente tem o que aí, ó? Trouxe aqui a sequência para que vocês possam ver a representação na reta. Por que eu botei o 0 ali? Só para dar referência da reta numérica, tá? Mas aí, quem são os nossos números ímpares? Do 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. Vejam que eu aumentei aí até o 29, mas aí depois do 29 vai vir quem? 31, 33 e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá para a próxima sequência, para a gente relembrar que a gente trouxe aqui em uma outra aula. Sequência de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Olha a reticência, ela vai continuar, né? Ainda tem números aí que eu posso ir colocando de 5 em 5. Por quê? Vejam só, como eu descubro que é de 5 em 5? O segundo termo aí da sequência é 10. 10 menos 5... né? 5. Opa, 15 menos 10, 5. Eu sei que essa sequência ela é formada de 5 em 5. Eu aumento 5 a partir do primeiro termo, eu aumento 5. Eu tenho o primeiro termo que é 5, vou aumentar mais 5 no 10, mais 5 no 15, né? E aí vai essa sequência aumentando. Quando chega no 35, se eu vi que tem uma regularidade e que a sequência é de 5 em 5, qual número vem em seguida? 35 mais 5, que vai ser 40. Então, a gente precisa ver a regularidade da sequência para que a gente possa descobrir o termo que vem em seguida. Se liga nessa dica que é para a gente resolver lá o probleminha da gente. Então, preste atenção aí. O 0 eu coloquei como a ideia inicial da reta numérica, tá? Para poder a gente ter entendimento de que do 0 ao 5 eu tenho alguns termos ali, alguns números. Então, a sequência de 5 em 5, 5, 10, 15. Olha que eu coloquei aqui até o 75, ampliei, para vocês verem aí que vai essa ampliação até, né, de forma infinita. Tem vários números aí nessa sequência ainda, tá? E a sequência de 10 em 10. Vejam que do 10 pulou para o 20, 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40,
40 mais 10, 50. Opa, quanto é agora que eu vou somar? Se for uma sequência que foi aumentando de 10 em 10, 50 mais 10, 60. E aí, olha a sequência aí da reta, a mesma referência, né? O zerinho está lá representando a reta numérica, tá? E aí eu tenho quem? De 0 até 10. Vejam que eu não coloquei os números que ficam compreendidos de 0 até 10, porque eu queria que a gente visse essa representação de 10 em 10, tá certo? E aí eu fui até onde? 150. Tem mais, professora? Tem, porque é uma sequência infinita, tá bom? Então se liga que sequência, ela sempre vai ter esses 3 pontinhos, porque em seguida outros números são possíveis de estar aí nesse contexto, tá? Mas porque às vezes a gente limita? Porque às vezes o problema só quer que a gente resolva dentro de um espaço, tá? E aí eu não preciso escrever a sequência completa, eu sei que depois vai ter mais, tá bom? Então uma sequência dita recursiva ou recorrente, quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Opa, presta atenção aí, ó. Vê o exemplo, sequência 5, 9, 13 e 17. Ô, professor, esse aí não está parecido lá com aqueles que a senhora mostrou, não. A senhora mostrou de 5 em 5, de 2 em 2, números pares, né? De 2 em 2, porque foram os números pares. A gente sabe lá que dos números pares, 2 mais 2 vai dar 4, mais 2 vai dar 6, e aí vai seguindo os números pares. Né? Poder fazer essa referência de 2 em 2 ou dos números pares. Números ímpares que a senhora mostrou, só que aí só tem números ímpares. Mas pula alguns, professora. Não apareceu 1, não apareceu 3, isso aí. Então, nessa sequência, eu tenho 5, 9, 13, 17. E eu preciso saber, né, a regularidade dela, o padrão dela. Qual é o padrão dela? Pega o 9, subtrai 5. Quem a gente descobre? O número 4. Opa, já sei que para pular do 5 para o 9, eu precisei adicionar 4. Então, 5 mais 4, 9. Opa, vou testar se esse 9 mais 4 vai me dar 13. Olha lá a figura. Ó. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 4, o próximo número. Deu para entender? Então, a gente precisa ter essa relação. Então, 17 mais 4, 21, não é verdade? 17, guarda na memória o número 17 e conta da sua forma que você achar. Utiliza os dedos ou faz de forma de memória algum objeto para que você possa juntar essa quantidade. Então, 17 mais 4, aí vai a sequência, ó, 18, 19, 20, 21. Então, ó, 21 é a minha resposta aí do próximo termo, tá? Então, sempre eu vou somar dentro dessa sequência aí 4 para obter o próximo termo. Perceberam? Dentro dessa sequência, porque ela está me dando, ao calcular os 2 primeiros termos, que eu preciso do número 4 adicionado ao termo antecessor para descobrir o outro, ok? Deu para entender? Vamos seguir então. Então, preste atenção aí bem direitinho. Ó. Lembra lá que eu falei dos pontinhos? Olha os pontinhos depois do número 17. Esses 3 pontinhos que aparecem no final da sequência são para indicar que a sequência apresenta infinitos termos. Então, vão ter infinitos termos. Se eu descobrir aí que depois do 17 vem o 21, se eu contar mais 4 ao 21, eu vou ter quanto? Pensa aí, 21... Guarda na memória e soma mais 4. 21, 22, 23, 24, 25. Beleza? Deu para entender? Ótimo! Então vamos lá, porque agora a gente vai solucionar o nosso problema. Acho que deu para entender que na sequência eu preciso ver a regularidade dos termos que estão aparecendo. Como eu vou descobrir isso? Lembra lá na primeira, naquela sequência que eu mostrei que tinha o 5 e depois veio automaticamente para o próximo número, o número 9? Eu fiz uma subtração do segundo termo pelo primeiro termo. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 24 menos 12. Então, 24 menos 12. Opa, professora. Se eu for para aquela referência de dúzia, 12, 2 vezes o número 12 vai me dar 24, não vai? Também posso pensar dessa forma. Ou 24 tirando 12, como é que eu vou fazer essa subtração de cabeça, professora? Vejam aí que os termos do número 24 são maiores, né, os algarismos, do que
O 12. Então, a gente vai colocar na nossa mente aí o número 24, tá? E aí, como a gente vai subtrair? Vai primeiro para a casa das unidades, pega lá o 4 e subtrai ali do 2, né? Do número 12. 4 menos 2, 2. Agora, na ordem das dezenas, 2 menos 1, 1. O que é que eu encontrei? O número 12, tá? Ou se você tem a ideia lá de que o 12, né? Uma dúzia, duas dúzias, vai ser o dobro de 12, e aí o dobro de 12 é 24, então você já vai ter essa referência também, que a regularidade dessa sequência é o número 12. Vamos confirmar isso com 36? Faz o mesmo processo. 36 menos 24. Eu dependo do termo anterior, tá? Para saber que regularidade é essa. Então, 36 menos 24, eu vou ter quem? 12 também. Opa, professor, então vamos lá. Casa das unidades, 6 menos 4, 2. 3 menos 2, 1. Quem eu tive aí? 12. Então, eu já sei que a regularidade é 12. Ah, professor, entendi, vou botar o 12 aqui. Não, 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 não. Vamos entender. Para descobrir o quarto termo, eu vou precisar subtrair? Não. Eu já descobri que qual é o número que faz essa regularidade de ela ler 12 páginas num dia, 24 no outro dia, 36 no outro. Não é 12? Não aumenta de 12 em 12? Então, o que é que eu vou fazer com 36? Adicionar esse número 12 para descobrir o quarto dia. Beleza? Então, vamos ver aí esse cálculo bem direitinho para que vocês possam compreender. Ela perguntou lá quantas páginas Joana está lendo por dia, né? Por dia. Ela quer essa quantidade. Então, percebemos que no primeiro dia, né, ela tem o quê? 12 páginas que ela leu. No segundo dia, eu já descobri a regularidade, porque eu peguei o 24, subtraí com 12 e descobri que ele vai repetindo de 12 em 12. O 36 me confirmou isso, porque eu fiz o quê? 36 menos 24. Lembrem, é o termo antecessor. Lembra lá o que é termo antecessor? O número que vem antes de outro. Tá? Então, eu tenho que pegar o termo antecessor, subtrair do que eu estou analisando para descobrir a regularidade. Então, olha o que a gente encontrou aqui. Primeiro dia, 12. Segundo dia, 12 mais 12, 24. Bateu ou não bateu? E terceiro dia, 24 mais 12, 36. Vamos agora ver o que ocorreu com o quarto e o quinto dia. O padrão de regularidade da sequência, a gente já percebeu que é a adição de 12 unidades. Portanto, Joana está lendo 12 páginas por dia, ok? Então, por dia, ela lê 12 páginas por dia. Ah, professora, por que não? Foi 24 no segundo dia. 24 no segundo dia, porque ela já tinha lido as 12 e leu mais 12, tá certo? Então, a regularidade aí é 12 páginas por dia. Então, vamos descobrir aí quanto ficou o quarto dia. Quarto dia é igual a 36 mais 12 igual a 48. Muito bem. Cálculo mental. Como é que a gente soma primeiro? As unidades. Pega lá o 6 e o 2. A gente pode até deixar um pouquinho para lá, porque se der aquela relação de acima de 10, a gente pode transpor lá para a casa das dezenas, né? Vamos somar logo as dezenas? 30 mais 10, 40. Somando agora o 6 e o 2, vai dar 8, 48. Beleza? Vamos embora para o quinto dia. 48 mais 12, que é igual a 60. Presta bem atenção aí. Como é que a gente vai somar? 40 mais 10, 50. 8 mais 2, 10, 60. Juntou, muito bem. E olha lá que apareceu para a gente, 48 e 60. E a gente já sabe aqui ó, que foi 72. Por que foi 72? Porque ela pegou o 60, somou a 12, igual a 72. Então, por dia, ela lê 12 páginas a mais, tá? Eu preciso saber que a relação do termo anterior adicionado à regularidade, né, da sequência, que número que está representando essa regularidade para poder seguir encontrando os próximos termos da sequência. A gente chama termos da sequência. Então, no quarto dia, Joana leu até a página 48. No quinto dia, Joana leu até a página 60. Tá? E aí, vamos agora descobrir João e Lucas. João, no primeiro dia, leu 35 páginas. E Lucas, no segundo dia, leu o quê? A mesma quantidade, 35 páginas. Em cada dia, quantas páginas João e Lucas leram, né? Então, vamos ver aí essa relação agora
dessa representação de João. João, primeiro dia, Lucas, segundo dia, a mesma quantidade. Como eu vou descobrir isso, gente? Eu preciso saber, no segundo dia de João e no primeiro dia de Lucas, quanto eles leram. Ô, professora, tem as mesmas quantidades, só que em dias diferentes. Será que vai dar a mesma quantidade nos outros dias, em dias diferentes também? Vamos reanalisar. Vejam só, na situação de João, 35 mais uma certa quantidade que me dá 72. E na outra situação, eu preciso dessa primeira quantidade adicionada a 35 para dar 72. E aí a gente vai fazer o quê? Uma subtração, tá? Então pensa bem aí direitinho. Opa, eu tenho 72, preciso tirar o 35. De 70, vamos só pensar no número 70. Tira 30, a gente vai ficar com quanto? 40, não é isso? Muito bem. Ficou com 40. Junta lá no 40 o 2. Ou melhor, deixa ele ser separadinho ainda. Vamos fazer de uma outra forma? Pega aí o 5 que sobrou, que eu não subtraí, do 40. Vamos lá, vai ficar quanto? 35. Aquele 2 que a gente separou, soma ele, vai dar quanto? 37. Ok? Deu para entender? Pega as dezenas, subtrai 70 menos 30, tá? Fica com 40. Agora eu vou pegar a unidade do número 35, que é o 5, subtrair desse 40, que eu vou ficar com quanto? 35. Só que o 2 eu não utilizei. Adiciona ele, eu tenho 37. Beleza? Então aí, 37. Tanto para um quanto para outro. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz a relação comutativa, tá? Não importa a ordem dos termos. Eu posso trocar a ordem dos termos e o valor ser o mesmo. 35 mais 37 dá 72. 35, vamos ver aqui bem representado direitinho. 35 mais 37, 72. Trocando a ordem, 37 mais 35, 72. Deu para entender? Concluindo, João leu 35 páginas no primeiro dia e 37 páginas no segundo dia. Lucas leu 37 páginas no primeiro dia e 35 páginas no segundo dia. Então, isso aí traz a relação de comutativa da adição, tá? O resultado vai ser o mesmo. Eu posso somar 35 mais 37, 72 páginas, e 37 mais 35, 72, tá? E aí, ficou aí a relação, né, da gente ver essa ideia da adição, né, de troca de termos. Então, a gente pode aí fazer essa relação de troca de termos, ok? Então, hoje aprendemos, em algumas sequências numéricas, existem padrões de regularidade. E para descobri-los, podemos utilizar adições sucessivas por um mesmo número, tá? E nas operações de adição, com duas parcelas, sempre podemos alterar a ordem das parcelas, tá? Na soma, não modificando o seu resultado. Então, eu trocando essa ordem aí, é tranquilo, eu consigo fazer essa relação. Beleza? Tranquilinho? Valeu! Tá aí as nossas referências para a aula de hoje e eu só tenho a agradecer, porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. E eu te espero na próxima terça, neste mesmo horário, e até lá!